Olá, amigo, olá, amiga. Que bom podermos reservar um tempinho para estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus. Todas as vezes que abrimos esse livro, é a boca de Deus nos falando. Não saia de casa sem ouvir a voz dele. E hoje ele vai falar para mim e para você através de Lucas 24, no versículo 27. O texto diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Você sabe o que é viés? No ramo da alfaiataria, viés é uma tira de pano cortada da peça que se usa como enfeite ou para acabamentos. Já na teologia, o viés pode ser entendido como a forma de enxergar, interpretar ou entender uma doutrina. Na época de Jesus, por exemplo, as subdivisões existentes dentro do judaísmo tinham vieses interpretativos para as Escrituras Sagradas. Dependendo da escola rabínica que alguém estudava, o seu entendimento da palavra de Deus seria mais liberal ou mais conservador. E um desses vieses muito usado pela elite religiosa da época de Jesus era a tradição dos anciãos. No texto de hoje, encontramos Jesus indo por um caminho um tanto quanto diferente. Ao explicar para os seus discípulos sobre a obra do Messias, ele usa unicamente a Bíblia, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Isso significa que o viés usado por Cristo era a Escritura como sua própria intérprete. O que você tem usado para interpretar a vontade de Deus? Para alguns, a fonte autoritativa e doutrinária não é apenas a Bíblia, mas se apegam à tradição, como alguns judeus faziam. Outros se apegam à experiência, outros ainda à cultura, à razão. Mas eu quero aconselhar você a ficar apenas com a Bíblia. Entenda que a sua mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si, como as passagens podem ser conectadas, como coisas espirituais ajudam a compreender coisas espirituais. É lógico que a experiência, a razão, a tradição têm o seu valor, mas elas não podem entrar em atrito com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suprema. E quando chocarem tradição ou outros argumentos com a Bíblia, fiquemos apenas com assim diz o Senhor aqui nesse livro. Que Deus abençoe você. E vamos orar para que esse livro seja a base da nossa vida? Pai querido, obrigado por mais um dia de vida, pela Tua palavra que temos em nossa mão. Que nós possamos aprender com Cristo que a Bíblia é a sua própria intérprete e que através do estudo da mesma descubramos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.